O culto a Baal, mencionado na Bíblia, era uma prática religiosa que entrou na vida religiosa judaica durante o período dos juízes. Baal era o nome de um deus adorado na região de Canaã e Fenícia, na antiguidade. Os israelitas, em vários momentos, abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro, o Senhor, e passaram a adorar Baal e as chamadas Aserás, que eram deusas associadas à fertilidade. A adoração a Baal se espalhou principalmente durante o reinado de Acabe, rei de Israel. Acabe casou-se com Jezabel, uma princesa fenícia, e ele permitiu a construção de templos e altares para Baal em Samaria. Essa idolatria a Baal provocou a ira do Senhor, e Acabe é lembrado como um dos reis mais ímpios de Israel. A influência da adoração a Baal não se limitou a Israel. Também afetou o reino de Judá, sob o reinado de alguns reis, como Acás, que adotou práticas pagãs, incluindo a construção de ídolos para Baal e sacrifícios de crianças. Tudo isso estava em clara desobediência aos mandamentos do Senhor. Baal, na maioria das vezes, era associado à fertilidade, tanto das colheitas quanto da procriação. Os adoradores de Baal acreditavam que sua adoração traria prosperidade e abundância à terra. No entanto, essas práticas frequentemente envolviam rituais imorais, incluindo prostituição sagrada e até mesmo sacrifícios de crianças. A Bíblia registra várias ocasiões em que o povo de Israel se afastou do Senhor para adorar Baal e outras divindades estrangeiras. Os profetas, como Elias, lutaram contra a influência da idolatria a Baal e procuraram levar o povo de volta à adoração do Deus verdadeiro. A adoração a Baal era uma prática detestável para o Senhor, pois representava a rebelião do povo contra ele e a adoção de práticas pecaminosas. Deus repetidamente advertiu o povo sobre as consequências dessa idolatria. Os versículos citados, como Juízes 2, versículo 17, Amós 2, versículo 7 e Jeremias 7, versículo 9, são exemplos de passagens que condenam a idolatria a Baal e outras práticas pecaminosas. Elas mostram como o povo se desviou do caminho de Deus e se envolveu em adoração a deuses falsos. A adoração a Baal é um lembrete importante na Bíblia sobre a importância da lealdade a Deus e a rejeição de qualquer forma de idolatria. É um aviso contra a busca de prosperidade e fertilidade por meios pecaminosos, em vez de confiar em Deus e obedecer aos seus mandamentos. A adoração a Baal e outros deuses pagãos era uma ameaça constante à adoração do Deus verdadeiro na antiga Israel. Baal era considerado uma divindade poderosa, associada a várias esferas da vida, incluindo a fertilidade da terra e a produção de colheitas, bem como a fertilidade humana. Sua adoração muitas vezes envolvia práticas imorais, incluindo prostituição sagrada e até mesmo sacrifícios humanos, como o sacrifício de crianças. A idolatria a Baal se espalhou durante o reinado de Acabe, um rei de Israel. Ele casou-se com Jezabel, uma princesa fenícia, que promoveu a adoração a Baal em Israel. A construção de templos e altares para Baal e a introdução de práticas pagãs desencadearam a ira do Senhor. Eliseu, um dos profetas de Deus, enfrentou a influência de Baal e provou que Deus, e não Baal, controlava a chuva durante um período de seca. Isso demonstrou a supremacia de Yahvé sobre Baal. A história de Elias e a rivalidade com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, é um exemplo notável de como Deus mostrou sua superioridade sobre Baal. Os profetas de Baal oraram em vão para que Baal enviasse fogo do céu para consumir seu sacrifício, enquanto Elias, em nome do Senhor, orou, e o fogo divino consumiu seu sacrifício, demonstrando o poder de Deus. A adoração a Baal era uma forma de apostasia e rebelião contra Deus, e muitas vezes os israelitas intercalavam a adoração a Baal com a adoração a Deus. Isso levou a conflitos e desobediência aos mandamentos do Senhor. A idolatria a Baal era caracterizada por rituais sensuais, culto a deuses da fertilidade e atos imorais, que eram contrários aos ensinamentos de Deus. Os profetas como Elias e Eliseu enfrentaram essa influência
e buscaram restaurar a adoração exclusiva a Deus. Em última análise, a idolatria a Baal e a influência de cultos pagãos foram responsáveis por grande parte da apostasia e decadência espiritual em Israel. A Bíblia condena repetidamente essas práticas e adverte contra a idolatria e a desobediência ao Deus verdadeiro. Portanto, a história de Baal na Bíblia é um lembrete das tentações da idolatria e da importância da obediência a Deus, que é soberano e verdadeiro. Ela também destaca a ação de profetas que se levantaram em defesa da fé e da adoração a Deus. A história de Elias, o profeta de Deus, é uma narrativa fascinante na Bíblia que demonstra a realidade do poder de Deus e sua resposta à oração sincera. Elias viveu em tempos turbulentos, quando a adoração a Baal e a apostasia eram generalizadas em Israel. No auge da influência de Baal e da maldade que permeava a nação, Elias recebeu uma palavra do Senhor. Deus disse a ele para confrontar o rei Acabe e anunciar uma terrível seca como julgamento pela idolatria e desobediência do povo. Elias era um homem comum, sujeito às mesmas fraquezas que qualquer pessoa, mas ele era um homem de oração fervorosa. Ele orou para que a chuva parasse e a terra sofreu uma seca por 3 anos e meio, provando que o Senhor estava vivo e que Elias era seu profeta. No entanto, Elias não era apenas um homem de oração, ele era um homem de ação. Ele confrontou os profetas de Baal e desafiou o rei Acabe em um desafio dramático no Monte Carmelo. Com coragem e fé, Elias chamou fogo do céu que consumiu o sacrifício no altar, demonstrando que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Embora Elias tenha enfrentado oposição e perseguição, ele permaneceu firme em sua fé e na convicção de que Deus estava com ele. A história de Elias nos lembra da importância da oração fervorosa, da obediência a Deus e do testemunho corajoso de nossa fé, independentemente das circunstâncias. Além disso, a história de Elias destaca como Deus está disposto a demonstrar seu poder e responder às orações de seu povo quando eles buscam sinceramente sua face. A vida de Elias é um testemunho da realidade do Deus vivo e um exemplo inspirador de como a fé e a obediência podem superar a idolatria e a adversidade. Através de Elias, Deus mostrou que ele está vivo e que seus profetas são instrumentos de sua vontade. Que a história de Elias nos encoraje a buscar a Deus com sinceridade, orar com fervor e permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias. 1 Reis 18, versículo 1 a 40. Se desejar, você pode explorar mais profundamente a história de Elias e sua jornada espiritual, lendo os capítulos correspondentes na Bíblia. A história do Monte Carmelo é um dos eventos mais emocionantes e dramáticos da Bíblia, demonstrando o poder de Deus e a coragem de Elias, o profeta escolhido por Deus para confrontar a adoração a Baal em Israel. O palco estava montado no Monte Carmelo, com 850 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, todos a serviço da rainha Jezabel e do rei Acabe. O povo de Israel estava dividido entre adorar o Senhor Deus e Baal, e Elias desafiou a nação a tomar uma decisão. Com uma pergunta incisiva, ele questionou: até quando vocês vão hesitar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18, versículo 21. Diante de uma multidão silenciosa, Elias propôs um teste. Cada lado deveria preparar um sacrifício no Monte Carmelo, mas ninguém deveria acender o fogo. Eles clamariam a seus deuses, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passaram horas em fervorosa adoração, gritando, dançando e até se ferindo para obter uma resposta de seu Deus. Mas nada aconteceu. Elias, sarcástico, sugeriu que Baal talvez estivesse ocupado ou dormindo. Em contraste, Elias preparou o altar do Senhor, pediu que ele fosse inundado com água 3 vezes e orou humildemente ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Em resposta à oração de Elias, o fogo do Senhor desceu dos céus e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até a água que encheu a vala em volta do altar,
foi um milagre impressionante que provou a soberania do Senhor Deus. O povo de Israel, que havia testemunhado o poder de Deus, imediatamente proclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" 1 Reis 18, versículo 39. A idolatria e os profetas de Baal foram derrotados, e Elias ordenou que eles fossem apreendidos e executados. O episódio no Monte Carmelo é um testemunho da fidelidade de Deus e de como ele responde à fé e à oração fervorosa. Elias demonstrou coragem e confiança inabaláveis em Deus, mesmo diante de grande adversidade. Essa história nos lembra que, quando buscamos a Deus com sinceridade e fé, Ele revela seu poder de maneira extraordinária. Que a história do Monte Carmelo inspire a todos nós a permanecer fiéis ao Senhor, a não hesitar entre dois pensamentos e a confiar que Deus é vivo e soberano em todas as circunstâncias. Que nossa fé seja fortalecida, assim como a fé de Elias, enquanto buscamos servir ao Deus verdadeiro e vivo, o Senhor de toda a criação. 1 Reis 18, versículo 20 a 40. Se você quiser mergulhar mais profundamente nessa história emocionante, pode ler o relato completo em 1 Reis 18 na Bíblia. A Bíblia é repleta de histórias fascinantes e lições profundas. E a história do confronto no Monte Carmelo é um exemplo incrível de como Deus demonstrou seu poder e soberania. Este relato nos mostra que Deus está vivo e ativo, e que Ele responde à fé e à oração fervorosa. Nesse episódio, o profeta Elias desafia os profetas de Baal em um duelo de adoração, e Deus responde com fogo do céu, confirmando sua supremacia. Elias, com coragem e confiança inabaláveis, prepara um altar para o Senhor Deus e pede que seja inundado com água. Ele ora ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, demonstrando sua fé inabalável em Deus. Em resposta a essa oração, o fogo do Senhor desce dos céus e consome o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até mesmo a água na vala ao redor do altar. É um milagre impressionante que deixa o povo de Israel proclamando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias não apenas demonstra o poder de Deus em público, mas ele também ora em particular, 7 vezes, antes de a chuva começar a cair, mostrando que Deus responde à oração fervorosa. Além disso, na passagem do Novo Testamento, Jesus confronta os fariseus que o acusam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, uma referência a Baal-Zebub, um deus filisteu. Jesus defende seu ministério e argumenta que o poder por trás de suas ações é o Espírito Santo e não Satanás. Essas histórias nos lembram que Deus está vivo, que Ele responde à fé e à oração e que sua soberania é incontestável. Elas também alertam contra a idolatria e a adoração a deuses falsos, lembrando-nos de que não devemos participar com demônios. Que essas histórias nos inspirem a buscar a Deus com fé e a reconhecer sua soberania em nossas vidas. E lembre-se sempre de que Deus está vivo e ativo, pronto para responder às orações daqueles que o buscam com sinceridade. 1 Reis 18, Mateus 12, versículo 22 a 37, 1 Coríntios 10, versículo 20. A história de Elias no Monte Carmelo também destaca a importância da fé, da confiança em Deus e da adoração exclusiva a Ele. Elias desafiou o povo de Israel a escolher entre o Deus verdadeiro e Baal. A história mostra que Deus responde à fé e ao compromisso de seu povo. Quando o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, o povo reconheceu a Deus como o único Deus verdadeiro. Essa narrativa nos ensina a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e oposição. Assim como Elias, podemos confiar que Deus demonstrará seu poder em nossa vida quando o buscarmos com fé e sinceridade. A passagem no Novo Testamento, onde Jesus confronta os fariseus, nos lembra da importância de discernir os espíritos e reconhecer a obra do Espírito Santo. Jesus alerta que blasfemar contra o Espírito Santo é imperdoável, enfatizando a seriedade de atribuir as obras de Deus a Satanás. Isso nos incentiva a ser cautelosos em nossos julgamentos e a buscar a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Em relação à referência de Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 20,
ele adverte os cristãos a não participarem de práticas idolátricas, lembrando que por trás dos ídolos estão demônios. Isso ressalta a importância da adoração exclusiva a Deus e da renúncia a qualquer forma de idolatria. Essas histórias da Bíblia nos ensinam importantes lições sobre a fé, a adoração a Deus e a importância de discernir os espíritos. Elas nos lembram que Deus está vivo, que sua soberania é incontestável e que Ele responde àqueles que o buscam com sinceridade e fé. Que essas lições nos inspirem a buscar a Deus de todo o coração e a viver de acordo com seus princípios.